Saudações! O tema que tenho para refletir é o impedimento à salvação. Uma pergunta: será que Deus, que é a essência e fonte do amor e também o Todo-Poderoso, poderia ignorar os pecados de todas as pessoas, destruir a Satanás e levar todos para o céu? Essa ideia realmente é interessante, só que ignora certas realidades muito sérias e pelas quais, dada a natureza de Deus, Deus não poderia simplesmente levar o ser humano para o céu. Algumas destas realidades são o propósito que Deus deu ao ser humano quanto a este tomar conta da terra que Deus criou. Neste propósito estava a glória de Deus que no início se refletia no ser humano. Neste mesmo propósito está a imagem e semelhança de Deus com o qual o ser humano foi criado e que deveria ser refletido na gestão das responsabilidades dadas por Deus. Neste propósito está a natureza santa da inspiração com que o ser humano deveria administrar os assuntos deste mundo. Pelo pecado do ser humano, estes propósitos ficaram manchados e, por isso, imperfeitos. Outra realidade ligada a este conceito de, hipoteticamente, todos irem para o céu só por Deus arbitrariamente ignorar todos os pecados de todos os seres humanos, é que tal ato faria o ser humano passar a estar isento da sua responsabilidade pelas suas decisões e pelos seus pecados. A realidade é que, por causa da desobediência do ser humano, este não pode estar mais num relacionamento puro e tranquilo com Deus. Como diz Romanos 3:23 acerca do ser humano, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em resumo, o estado da imperfeição humana, dado o pecado, é uma séria realidade e que impede o ser humano de ter um relacionamento com Deus, seja na terra ou no céu. Deus quer ter com Ele todas as pessoas, mas há algo que continua a impedir essa comunhão, que no passado existia logo após a criação do ser humano. Esse impedimento tem que primeiro ser removido e o espírito do ser humano necessita de ser restaurado. Sem a purificação e restauração do ser humano, estar a transportá-lo para o céu seria como que levar o pecado para o céu. Qual é então o estado do ser humano? A Bíblia mostra-nos que sem a salvação em Jesus, que não só estávamos debaixo da condenação divina por termos pecado, mas também éramos presa do diabo. O diabo não só tem sido o instigador do nosso sofrimento, como também continua a inspirar as pessoas a fazer o mal, ou seja, a pecar. Vejamos o que Paulo explicou a Timóteo sobre como ajudar as pessoas neste dilema e o processo pelo qual as pessoas seriam efetivamente restauradas. Um dos princípios seria Timóteo instruir as pessoas. Paulo diz assim em 2 Timóteo capítulo 2, versículos 25 e 26, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em cuja vontade estão presos. Pela instrução recebida, vem a oportunidade de a pessoa ser capacitada com conhecimento e compreensão quanto à sua própria realidade. O sentido da palavra instrução no texto original é de dar formação tendo em vista a corrigir a pessoa que tem resistido e que está presa à vontade do diabo. O propósito da instrução é levar a pessoa a compreender a natureza da sua resistência à verdade. O propósito da instrução é esclarecer a pessoa de forma a ela poder retirar-se com entendimento e visão de onde está. É necessário as pessoas arrependerem-se do mal. O arrependimento é deixar para trás as intenções, os pensamentos e a vontade de andar no caminho do pecado e voltar-se para os caminhos de Deus. Notemos que
Este arrependimento vem a seguir à instrução dada por Timóteo. Mostra-nos que para que realmente haja arrependimento, o errante tem que entender que está fora do caminho e que necessita de voltar para o caminho de Deus. Não é qualquer caminho, mas o caminho iluminado pela palavra de Deus, que é transmitida através da instrução. Com o arrependimento entra um novo paradigma de pensamento, de intenção e de visão de vida. Este é o padrão exposto nas Sagradas Escrituras. O arrependimento é necessário para que haja entrada no conhecimento da verdade. Daí que é necessário haver o conhecimento da verdade. O versículo 25 salienta a importância do relacionamento entre conhecer e a verdade. Neste caso, é o tipo de conhecimento que tem a sua raiz na verdade. A palavra conhecer neste texto específico implica o conhecimento que existe por causa da verdade. E por isso a natureza deste conhecimento é relacional, visto o contacto transformador que a pessoa tem com a própria verdade que Deus nos dá. Este não é um conhecimento arbitrário, é um conhecimento que está ligado à revelação dada por Deus e que por isso também esta revelação é referida como a verdade. Sem o conhecimento da verdade não pode haver libertação. Por isso é que Jesus disse em João 8:32: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." O diabo continua a fazer a sua obra de engano. Como nos diz Apocalipse 12:9, o diabo engana a todo o mundo. A palavra enganar, na sua forma gramatical e no texto grego, implica que isto é o que o diabo faz e que continua a fazer. A sua obra, mediante os seus artifícios do engano, é seduzir e inspirar ao ser humano, levando por este meio a toda a espécie de obra incorreta e destrutiva aos olhos de Deus. É por esta inspiração de natureza maligna que tem havido e continua a haver tanta tristeza, guerras e outras calamidades neste mundo. Por ter pecado e ficado presa do diabo, a natureza do ser humano ficou impura. E como Paulo escreveu a Timóteo, as pessoas que resistem à verdade estão presas à vontade do diabo. Para efeitos da salvação, as obras de quem está preso à vontade do diabo são insuficientes, são imperfeitas, isto é, as obras do pecador estão contagiadas pela vontade do diabo e por isso são impuras aos olhos de Deus. Vimos então aqui uma razão porque Deus não pode levar todas as pessoas para o céu e simplesmente ignorar o pecado. A razão é que há os que resistem à verdade e que por este ato essas pessoas estão presas à vontade do diabo. Resistir à verdade de Deus impossibilita Deus de levar essas pessoas para o céu. Como é que as pessoas podem ser libertas do poder do diabo? Estar presa à vontade do diabo é obviamente um impedimento sério para quem deseja estar na eternidade com Deus. O apóstolo Paulo deu a seguinte explicação a Timóteo: mediante o arrependimento e a aquisição do conhecimento da verdade, a pessoa é despertada quanto ao seu estado real. Vejamos mais uma vez 2 Timóteo 2:26. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em cuja vontade estão presos. Há uma necessidade de a pessoa voltar a despertar. O sentido da palavra despertar no texto grego, língua em que a maior parte do Novo Testamento foi originalmente escrito, é muito mais revelador que a palavra despertar no português. A raiz da palavra no original dá o sentido de deixar de estar embriagado ou intoxicado. Implica que a pessoa tem que deixar de beber o vinho que o diabo oferece. A pessoa que quer estar em paz com Deus necessita de compreender a qualidade do seu estado por não estar na verdade de Deus. É por não estarem iluminados pela verdade que Deus nos dá que as pessoas facilmente se tornam presas do diabo. Mas é também por estar iluminado pela
verdade exposta por Deus na sua palavra, que a pessoa então pode, com entendimento, desprender-se dos laços do diabo. Antes de nos rendermos a Jesus, o diabo era o nosso dono e nós os seus escravos. Como o apóstolo Paulo explicou, estávamos presos à vontade do diabo. A forma de sair dessa situação foi pelo deixar-nos instruir pela verdade e ter então, por essa mesma instrução, o conhecimento pelo qual melhor identificamos a qualidade do nosso estado. Então a pessoa com conhecimento pode sair dos tentáculos da vontade e mentiras do diabo. Qual o poder que assiste a pessoa que quer desprender-se da vontade do diabo? Há aqui um aspecto muito importante acerca de conhecer a verdade. Ao insistir no conhecimento da verdade, o apóstolo Paulo não está a referir-se a um ritual religioso. Este aspecto é muito significativo. Há rituais religiosos em que pessoas que, sem conhecer o Evangelho, participam, pensando que por estes rituais terão cumprido o seu dever moral e religioso para com Deus. É possível a pessoa dada a rituais deixar-se iludir pelas aparências de piedade e acreditar e sentir que por essas mesmas atividades e rituais que tem a sua vida em dia para com Deus. Porém, este tipo de entendimento não é de forma alguma exposto no Evangelho de Jesus. Qualquer esforço humano, orientado e sustentado por rituais e formalismos religiosos, tendo em vista a possível salvação, na realidade está desviado do plano perfeito que Deus confirmou em Jesus. O fundamento deste conhecimento de que Paulo fala nas epístolas é Jesus e o que ele fez pela humanidade ao morrer na cruz como cordeiro de expiação. A morte expiatória de Jesus anula toda a prática que o ser humano queira fazer para ser salvo. Paulo é bem claro em Efésios 2, onde ele explica que a salvação não vem pelas obras. Podemos ler Efésios 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação do ser humano não tem fundamento algum na vontade e obra do ser humano. Nestas obras referidas por Paulo estão incluídos os rituais religiosos. O Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12, 13 e 16, confirma esta mesma verdade ao dizer que somos filhos de Deus por recebermos Jesus e que não é segundo ou que não é pela vontade da carne, mas de Deus. Somos filhos de Deus, dada a graça de Deus. A graça de Deus não pode ser merecida nem comprada. Só pode ser recebida como oferta de Deus e pela fé. A salvação é recebida por meio da fé em Jesus, que já fez tudo o que era necessário ser feito para que tivéssemos a oferta da salvação. Ao morrer na cruz pelos pecadores, Jesus estava a dar a sua vida em resgate pela humanidade. Esta é uma verdade fundamental quanto ao caminho da salvação. Esta verdade tem que ser mais do que informação religiosa. Esta verdade é relacional porque, como nos diz as Escrituras, por esta verdade vem o conhecimento para a salvação. O fundamento desta verdade é que Jesus, que morreu pelos pecadores, para que pela sua morte redentora, cada pessoa que se arrepende e se aproxima de Deus, através deste sacrifício de Jesus, essa pessoa é salva. O sacrifício de Jesus pela humanidade é o único caminho em que podemos andar para chegar à salvação que Deus nos oferece. O que Paulo transmitiu nos seus ensinos foi que a pessoa, ao compreender que o resgate pela sua alma já foi pago, essa pessoa toma então a decisão de vir a Jesus. Ao vir a Jesus, essa pessoa está a negar-se à vontade do diabo, pelo qual estava presa.
Podemos ilustrar esta realidade usando como exemplo uma criança que quer a luz do seu quarto acesa à noite. Por causa da luz, a criança deixa de ver as sombras ou as silhuetas imaginadas. E porque não as vê mais, a criança sente-se segura. A criança deixa de estar presa pelo medo. Assim é também com o conhecimento acerca de Jesus e do que ele fez por nós. O Senhor Jesus, ao ter-nos liberto do poder do mal, deixou-nos também em posse do seu Evangelho. Este Evangelho é a luz que temos em nossa mão e pela qual dissipamos as sombras amedrontadoras. É pela luz do Evangelho que cortamos a oportunidade às mentiras do diabo. É pela fé no Evangelho que as incertezas também são vencidas, pois este assunto da salvação é bem claro na palavra de Deus. Perante a pergunta, qual o poder que assiste a pessoa que quer desprender-se da vontade do diabo? A resposta é a seguinte: o poder em que nos firmamos ao desprender-nos da vontade do diabo é o poder do nosso resgate. Visto termos sido resgatados e por termos aceito a nossa redenção em Jesus, o diabo já não tem mais poder sobre nós. Vimos então que há estes dois aspectos. O primeiro aspecto é a obra redentora que Jesus completou com perfeição por nós na cruz. O segundo aspecto é o nosso arrependimento e conhecimento da verdade. Portanto, em Jesus temos a chave para sair da prisão do diabo. Pela iluminação da palavra do Senhor, nós agimos com entendimento. Em conclusão, notemos que Deus não fez desaparecer os nossos pecados. Neste processo de Deus, o ser humano continua responsável. Até Jesus ter vindo à cruz, o ser humano era culpado diante de Deus por ter pecado. Mas quando Jesus levou sobre si os nossos pecados de acordo com Isaías 53:12, diante de Deus nós deixamos de ser culpados pelos nossos pecados. Como diz Isaías 53:5, Deus fez justiça, fazendo vir sobre Jesus o castigo que nos traz a paz. No entanto, algo que era preciso ser feito por cada um de nós. Este algo é cada um de nós apropriar o que Jesus já fez na cruz a nosso favor. O pecador não pode dizer diante de Deus que não pode ser salvo por ser pecador, porque aí a resposta de Deus é que Jesus morreu pelos nossos pecados, não havendo mais pecado porque Jesus os levou a todos sobre si mesmo. Por isso já não há mais condenação. Mas o que resta é o pecador arrepender-se e dizer sim a Deus. Esta é a responsabilidade do pecador, arrepender-se e dizer sim a Deus. Deus perdoou os pecados e não toma mais em conta o nosso passado. Mas tomemos nota que não foi sem ter primeiro feito o seguinte. Deus responsabilizou o ser humano por ter caído da glória de Deus e depois deu o seu Filho, o Senhor Jesus, em resgate pelas almas perdidas por causa do pecado. Portanto, Deus não ignorou os nossos pecados, mas deu-nos a oportunidade de recebermos pela fé o seu amor e a salvação que foi selada com o sangue de Jesus. Sim, Deus quer as pessoas com Ele, mas não num estado em que o pecado continue a reinar ou a controlar as suas vidas. Deus quer santificar ao que se chega a Ele na base da redenção efetuada por Jesus na cruz. Deus quer-nos com Ele no lugar onde a sua santidade é vivida e nós sermos mais uma vez os vasos da sua glória. Se nunca resolveu o problema do seu pecado perante Deus, por que não o resolver agora? A forma é simples, como ensina a Bíblia. É pela graça de Deus por meio da fé, como já lemos em Efésios 2:8. Quer então dizer agora a Deus que tem fé em Jesus que deu a sua vida por si naquela horrível cruz do Calvário.
Diga então comigo: meu Deus, reconheço que não me posso salvar a mim mesmo. Eu aceito o que Jesus fez a meu favor mediante a sua morte redentora. Salva-me em nome de Jesus. Obrigado por me receberes. Se fez esta simples oração, creio que Deus ouviu e que já respondeu. Se desejar mais informação, entre em contato comigo pelo meu e-mail que segue. Se estes vídeos lhe têm edificado, partilhe com outras pessoas. Talvez queira pensar em clicar nas letras em vermelho por baixo deste vídeo que dizem subscribe para receber a notificação logo que eu coloco mais vídeos no YouTube. Esteja atento aos próximos vídeos, onde vou partilhar verdades bíblicas e que sustentam aos filhos de Deus, de modo a viverem os seus propósitos. Oro a Deus que a sua bênção continue ampla sobre a sua vida. Se quiser ver os vídeos anteriores, vá ao YouTube, ao canal com o meu nome, Manny Bessa.